Ana Souza ajustou o avental em torno da cintura, sentindo o tecido macio contra sua pele. A cafeteria, localizada em uma das ruas movimentadas do centro do Rio de Janeiro, estava começando a ganhar vida naquela manhã ensolarada. O aroma do café fresco misturava-se com o doce perfume dos pães de queijo que saíam quentinhos do forno. Ela adorava aquele lugar, não apenas pela beleza simples e charmosa, mas pela possibilidade de sonhar enquanto servia seus clientes. A jovem tinha apenas 23 anos, mas já era cheia de sonhos que dançavam em sua mente como as folhas ao vento. Seu maior desejo era abrir sua própria confeitaria, um espaço onde pudesse criar e compartilhar suas delícias com o mundo. No entanto, a realidade não era tão doce quanto os bolos que ela sonhava em fazer. Os desafios financeiros da vida cotidiana pesavam sobre seus ombros, e cada dia parecia um passo mais distante de seu sonho. "Bom dia, Ana", chamou uma cliente habitual, Dona Lúcia, uma senhora simpática de cabelos brancos e sorriso caloroso. Ana sorriu de volta, sua animação instantânea ao ver a mulher. "Bom dia, Dona Lúcia. O que vai levar hoje?", perguntou Ana, enquanto pegava um copo e se preparava para servir. "Um café e um daqueles pães de queijo, por favor. Eles são sempre tão gostosos", respondeu Dona Lúcia, piscando o olho. Ana preparou o pedido com cuidado, pensando em como a vida tinha suas pequenas alegrias, mesmo em meio às dificuldades. Ao entregar a encomenda, ela viu o brilho nos olhos da senhora e sentiu um calor no coração. "Obrigada, Ana. Você é uma verdadeira artista na cozinha", comentou Dona Lúcia, enquanto se afastava para encontrar uma mesa. Ana se virou para a máquina de café, mas sua mente logo se desviou para Rafael Martins, o jovem advogado que frequentemente aparecia na cafeteria. Ele era um dos poucos clientes que sempre a cumprimentava com um sorriso genuíno, e Ana não pôde deixar de notar como ele parecia diferente. Ele não se parecia com os outros clientes que vinham e iam, buscando apenas café e um momento de pausa. Rafael tinha uma aura de determinação e gentileza que a fascinava. "Mais um café, por favor." A voz de Rafael ecoou suavemente através do ar. Quando ela se virou para ele, seus olhos se encontraram, e Ana sentiu um frio na barriga. O olhar dele era intenso, como se pudesse ver além da superfície. "Claro, Rafael, um café duplo, certo?", Ana perguntou, enquanto se dirigia à máquina. "Isso mesmo, você sabe como eu gosto", ele respondeu, sua expressão relaxando enquanto observava menos a trabalhar. Ana começou a preparar o café, sentindo-se um pouco envergonhada sob o olhar dele. Havia algo em Rafael que a deixava intrigada. Ele era de uma família tradicional, com um futuro promissor pela frente. A ideia de que alguém como ele pudesse se interessar por alguém como ela parecia um sonho distante, mas ao mesmo tempo havia uma conexão que a fazia acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse mais entre eles. "Você tem planos para o fim de semana?", Rafael perguntou, quebrando o silêncio que se formara entre eles. Ana hesitou, sua mente rapidamente calculando as opções. Na verdade, ela trabalharia, como sempre, não exatamente. "Voltar aqui, como sempre", respondeu, tentando esconder a decepção. "Por que não aproveita para descansar um pouco?" "Você merece", ele disse, inclinando-se levemente para a frente, como se quisesse que ela soubesse o quanto se importava. Ela sorriu, tocada pela preocupação dele. "Obrigada, Rafael. Talvez um dia eu consiga tirar um tempo só para mim. Eu adoraria te mostrar alguns lugares legais na cidade. O que você acha?", Rafael sugeriu, um brilho de esperança em seus olhos. Ana sentiu o coração acelerar. "Isso seria maravilhoso", respondeu, sem pensar duas vezes. A ideia de passar um tempo com ele a deixava radiante e nervosa ao mesmo tempo. "Então, tá combinado. Que tal no sábado à tarde?", Rafael pediu, um sorriso largo iluminando seu rosto. "Sim, combinado." Ana mal podia acreditar na própria sorte. O dia parecia mais bonito, e por um momento, as dificuldades financeiras que a cercavam pareciam insignificantes. Naquela mesma semana,
Ana não parava de pensar em Rafael. Cada vez que ele entrava na cafeteria, seu coração saltava. O romance que começava a brotar entre eles era como uma flor que desabrochava lentamente, revelando suas cores vibrantes. As conversas que compartilhavam tornavam-se cada vez mais significativas, e a conexão entre eles parecia crescer a cada dia. Porém, nem tudo era fácil. Quando Ana teve a coragem de contar à sua mãe sobre Rafael, a resposta não foi a que ela esperava. Dona Teresa, uma mulher forte e cheia de opiniões, olhou para a filha com um semblante sério. Ele é de uma família rica, Ana, você sabe que isso pode complicar as coisas, disse ela, seu tom carregado de preocupação. Mas mãe, ele é diferente. Ele me trata bem e eu gosto dele. Ana respondeu, sabendo que tinha que defender seus sentimentos. Você precisa ter cuidado, o que as pessoas vão pensar. E se ele não for tão sério assim? Dona Teresa insistiu, cruzando os braços. Ana suspirou, sentindo a pressão. Eu sei que é complicado, mas eu quero tentar. Sinto que ele é especial. No entanto, a verdadeira tempestade estava prestes a se formar. Beatriz, a mãe de Rafael, não aceitaria facilmente a relação. Quando ela soube do envolvimento do filho com Ana, seu desprezo se tornou evidente. A mulher, uma figura imponente e rigorosa, sempre se preocupou com a imagem da família, e a ideia de que seu filho estivesse namorando uma jovem de origem humilde a enfureceu. Rafael, você não pode estar falando sério? Beatriz exclamou, sua voz cortante como uma faca. Essa moça não é para você. Olhe para ela. Você merece alguém que se iguale à nossa posição. Rafael, sentindo a tensão no ar, tentou acalmar a mãe. Mãe, você não pode simplesmente julgar alguém pela aparência ou pela origem. Ana é incrível e eu realmente gosto dela. Não me venha com esse papo de amor. O que você precisa entender é que a vida não é um conto de fadas. Você precisa pensar no que é melhor para sua carreira e para nossa família. Beatriz insistia, seu olhar frio e intransigente. Ana, por outro lado, sentiu-se ferida pelas palavras de Beatriz. Ao ouvir os ecos da conversa de Rafael ao telefone, ela não sabia que sua vida estava prestes a se entrelaçar com a de uma mulher que não a aceitava. Ao mesmo tempo em que sonhava com um futuro ao lado de Rafael, a sombra do preconceito e da rejeição se aproximava, ameaçando desmoronar o que começava a se tornar um amor genuíno. Os dias passaram, enquanto Ana tentava equilibrar suas emoções e o desejo de ser aceita. O café continuava a ser seu refúgio, onde ela se sentia livre para sonhar, mas a realidade estava prestes a se tornar mais complexa. O amor que florescia entre ela e Rafael logo enfrentaria um teste que desafiaria não apenas seus sentimentos, mas também sua força e determinação em lutar contra os preconceitos que ainda estavam por vir. Rafael estava nervoso, a ansiedade pulsando em seu peito enquanto se dirigia à pequena confeitaria onde Ana trabalhava. O aroma do café fresco e dos doces recém-assados preenchia o ar, mas para ele nada disso importava naquele momento. Ele tinha um propósito, um desejo ardente de dar um passo adiante em seu relacionamento com Ana. A ideia de um futuro juntos o fazia sorrir, mas também o deixava apreensivo. Ele sabia que a mãe, Beatriz, nunca aceitaria sua escolha, mas sua determinação era maior que o medo do que ela pudesse pensar. Ana estava atrás do balcão, decorando cupcakes com uma delicadeza que refletia sua paixão pela confeitaria. Seus olhos brilhavam ao ver Rafael entrar e, ao notar sua expressão séria, preocupou-se. Oi, amor, o que aconteceu? Você parece preocupado, disse ela, deixando de lado o bico de confeitar. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Ana, eu quero te fazer uma pergunta. Começou sentindo o coração acelerar. Você aceitaria se casar comigo? Os olhos de Ana se arregalaram, uma mistura de surpresa e alegria. Rafael, você está falando sério? Ela perguntou, a voz trêmula de emoção. A felicidade a envolveu como um abraço caloroso. Sim, claro que sim. Eu quero passar a vida com você. Rafael sorriu, aliviado, e pegou a mão dela. Então vamos fazer isso. Vamos nos casar. Eu só espero que minha mãe aceite a nossa decisão. Ana mordeu o lábio, lembrando-se das palavras cruéis de Beatriz. Ela pode não aceitar. Você sabe disso. Eu sou. Bem,
Sou apenas uma simples confeiteira. Não importa, exclamou Rafael, determinado. Nós vamos superar isso juntos. Eu te amo, Ana. E nada vai mudar isso. Mas o que Rafael não sabia era que a conversa que se seguiria com Beatriz seria tudo menos fácil. Naquela noite, ele decidiu enfrentar a mãe e, com o coração pesado, pediu para conversar. Beatriz estava na sala de estar, lendo um livro que ele sabia ser uma de suas histórias favoritas. Ao vê-lo, ela o cumprimentou com um aceno de cabeça, mas logo seu olhar se fez avesso ao que realmente importava. Oi, mãe, precisamos conversar, começou Rafael, tentando manter a calma. Sobre o que, meu filho? Espero que não seja sobre aquela garota, respondeu Beatriz, a desconfiança evidente na sua voz. É sobre Ana. Eu a pedi em casamento, revelou Rafael, observando a expressão de Beatriz mudar instantaneamente de curiosidade para desdém. Você está brincando comigo, não está? Rafael? Você não pode estar sério. Essa confeiteira? Não é possível que você esteja pensando em se casar com ela, disparou Beatriz, a voz cheia de desprezo. Ela é uma mulher incrível, mãe, e eu a amo. Não posso deixar que seus preconceitos me impeçam de ser feliz, respondeu Rafael, sentindo a raiva crescer dentro dele. Você não sabe o que está fazendo. Essa mulher não é adequada para você. Ela não tem a mesma classe, a mesma educação, insistiu Beatriz, levantando-se do sofá, gesticulando como se quisesse afastar a ideia que tanto a incomodava. Classe, educação... O que isso significa, mãe? Perguntou Rafael, tentando manter a calma. Ana é mais digna do que muitas pessoas que você considera adequadas. Ela trabalha duro, tem sonhos e é uma pessoa boa. Por que você não pode ver isso? Beatriz suspirou claramente frustrada. Porque eu conheço pessoas como ela, Rafael. Elas têm segundas intenções. Sempre tem. Você precisa pensar no futuro. Não pode se casar com uma mulher que não é da sua classe. O que dirão os nossos amigos? O que dirão os Martins? Rafael estava prestes a explodir de raiva. São as suas expectativas que me sufocam, mãe. Eu não me importo com o que os outros pensam. Eu amo Ana e vou me casar com ela, com ou sem a sua bênção. Então você está disposto a abrir mão da sua família por causa de uma confeiteira? Beatriz questionou, seu tom de voz severo. Eu não estou abrindo mão de nada. Eu só estou escolhendo a felicidade ao invés da sua aprovação. Ele respondeu, a determinação ressoando em suas palavras. Se você não aceitar Ana, então você também não estará aceitando a minha escolha. A tensão pairou no ar, e Rafael sabia que a conversa não terminaria bem. Beatriz, em sua indignação, fez uma proposta que pegou Rafael de surpresa. Eu posso te ajudar, Rafael. Se você realmente quiser se casar com essa garota, posso dar a ela o que ela precisa. Um bom emprego, uma quantia em dinheiro para abrir essa confeitaria. Eu posso melhorar a vida dela. Rafael a encarou, perplexo. Mãe, você acha que pode comprar a felicidade de alguém? Ana não precisa de dinheiro. Ela precisa de amor e respeito. E se você não consegue dar isso a ela, então não há nada que você possa fazer para mudar a situação. Beatriz cruzou os braços, irritada. Então você está disposto a se casar com ela sem pensar nas consequências? Você não pode simplesmente ignorar o que eu digo. Estou disposto a fazer o que for necessário para ser feliz ao lado de Ana. E se isso significa cortar relações com você, então que assim seja, Rafael respondeu. A voz firme, a discussão se intensificou, mas Rafael sabia que não havia mais nada a ser dito. Ele se virou e saiu, decidido a não voltar até que a poeira assentasse. Naquele momento, ele decidiu que o amor por Ana superaria qualquer obstáculo, mesmo que isso significasse se afastar de sua própria mãe. Ana estava em casa, contando os minutos para a volta de Rafael. Quando ele finalmente chegou, seu olhar era pesado, como se carregasse o peso do mundo. Como foi com a sua mãe? Ela perguntou, preocupada. Não foi fácil, Rafael admitiu, sentando-se ao lado dela e segurando suas mãos. Ela não aceita nosso relacionamento. Na verdade, ela tentou comprar a felicidade de você com dinheiro. Ana franziu a testa. Ainda em choque? Dinheiro? Eu não quero nada disso. Eu só quero estar com você. Eu sei. E é por isso que eu decidi que vamos nos casar, Ana.
Uma cerimônia simples, apenas nós dois, ele declarou. Sua voz firme. Ana sorriu, um misto de alívio e amor. Eu aceito. Vamos fazer isso juntos. Nos dias que se seguiram, a ideia de um casamento simples se tornou um refúgio para ambos. Eles começaram a planejar cada detalhe, sonhando com uma vida juntos, longe do peso das expectativas de Beatriz. Contudo, a dor da rejeição ainda ecoava em seus corações. Ana decidiu que precisava transformar sua tristeza em ação. Com determinação, começou a trabalhar em sua confeitaria, dedicando-se a cada receita, aprimorando suas habilidades e sonhando em um dia abrir seu próprio negócio. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas a ideia de realizar seu sonho a motivava. Em uma tarde ensolarada, enquanto misturava a massa de um bolo, Ana pensou em como as coisas haviam mudado. Rafael, você já imaginou como será nossa confeitaria? Perguntou, a voz cheia de entusiasmo. Com certeza, um lugar onde as pessoas podem sentir o amor em cada fatia, respondeu Rafael, sorrindo. E quando eu estiver lá, vou te ajudar com tudo. Podemos ter um espaço aconchegante, cheio de doces feitos com carinho. E quem sabe, um lugar para as pessoas se reunirem e se sentirem em casa. Ana sonhou, os olhos brilhando. Eu não vejo a hora de ver isso se tornando realidade. Ana, você é uma artista na cozinha, Rafael elogiou, envolvendo-a em seus braços. O futuro parecia promissor e, embora o desprezo de Beatriz ainda estivesse presente, Ana e Rafael estavam determinados a seguir em frente, construindo sua própria felicidade, um passo de cada vez. A confeitaria Doce Encanto florescia no coração do Rio de Janeiro, com um aroma doce que atraía os transeuntes. E cada canto estava repleto de risadas e conversas animadas. Ana, com um sorriso radiante e os cabelos soltos, trabalhava incansavelmente, moldando massas e decorando bolos com uma maestria que ela mesma tinha conquistado ao longo dos anos. O sucesso não era apenas um reflexo de seu talento, mas também da determinação que a havia guiado desde os tempos difíceis em que sonhava acordada em sua antiga cafeteria. Rafael, ao seu lado, admirava a esposa com uma mistura de orgulho e amor. Ele a via se movimentar entre as mesas, conversando com os clientes e recebendo elogios. Você é uma artista, Ana, ele comentou, enquanto observava uma criança se deliciar com um pedaço de bolo de chocolate. Acho que esse bolinho tem um efeito mágico sobre as pessoas. Ana virou-se para ele, seus olhos brilhando de alegria. A mágica é feita com amor, meu bem. Cada receita é uma parte de mim. Ela limpou as mãos na toalha branca e se aproximou dele, envolvendo-o em um abraço caloroso. E você é a razão pela qual isso tudo é possível. A vida tinha seus altos e baixos, mas o casal havia encontrado um equilíbrio em seu pequeno mundo. Os meses passaram e a confeitaria se tornou um ponto de encontro para a comunidade local, uma verdadeira extensão do lar de Ana e Rafael. No entanto, a sombra de Beatriz, a mãe de Rafael, ainda pairava sobre eles. Embora Beatriz continuasse a ignorar Ana, a jovem havia aprendido a viver sem a aprovação da sogra, focando em seu próprio crescimento e na felicidade, ao lado de Rafael. Certa manhã, enquanto organizava os produtos frescos na vitrine, Ana percebeu uma cliente conhecida, Dona Clara, uma senhora idosa que sempre vinha à confeitaria. Bom dia, Dona Clara, como estão suas netas? Ana perguntou, enquanto preparava um café fresco. Estão ótimas, querida. Elas adoram vir aqui. Mas, me diga, Ana, você já ouviu sobre a situação da família Martins? Dona Clara perguntou, com um tom de preocupação na voz. Ana hesitou por um momento. Embora tivesse certeza de que Beatriz nunca aprovaria seu relacionamento com Rafael, ela não imaginava que a situação de sua sogra pudesse se deteriorar ainda mais. Não. O que aconteceu? Ana indagou, tentando manter a compostura. Ouvi rumores de que Beatriz está tendo problemas financeiros. O negócio da família dela não vai bem. Há algumas questões com investimentos mal feitos. A reputação da família Martins está em jogo. Dona Clara falou, olhando ao redor, antes de continuar. É uma pena, porque a Beatriz sempre foi tão respeitada. Ana sentiu um aperto no peito. Embora Beatriz tivesse sido cruel com ela, havia uma parte de sua alma que ainda se preocupava com a mulher que era, de certa forma, uma figura materna para Rafael. Obrigado por me avisar, Dona Clara. Espero que tudo se resolva para ela. Você é uma boa moça, Ana C.
precisar de algo, saiba que pode contar comigo. E não se esqueça, a vida tem suas voltas. Uma hora a gente colhe o que planta, disse Dona Clara, antes de se despedir e sair da confeitaria. Ana ficou pensativa, olhando para a porta. Ela sabia que Rafael havia cortado relações com a mãe. Mas e se houvesse uma maneira de ajudar? As lembranças de como Beatriz tratou Ana ainda ardiam em sua mente, mas a empatia começou a emergir, como uma luz no escuro. Naquela noite, enquanto estavam sentados à mesa para o jantar, Ana decidiu abordar o assunto com Rafael. O clima era leve, com risadas e histórias do dia, mas ela sabia que precisava falar. Rafa, você já ouviu algo sobre sua mãe? Eu soube que ela está enfrentando problemas financeiros. Rafael parou de comer, olhando para Ana com uma expressão de surpresa e preocupação. Sim, ouvi alguns rumores, mas não quero me envolver. Ela fez suas escolhas e não se importou com a minha felicidade. Eu entendo, mas e se ela realmente precisar de ajuda? Pode ser que, no fundo, ela esteja arrependida do jeito como tratou a gente. O olhar de Ana era firme, mas gentil, como se estivesse tentando alcançar o coração do marido. Arrependida? Depois de tudo o que ela disse? Ela sempre se colocou acima de todos. Ana, não posso simplesmente esquecer isso. Rafael estava visivelmente agitado, a lembrança das palavras cruéis de sua mãe ainda o ferindo. Eu não estou pedindo para você esquecer, amor. Mas às vezes, as pessoas mudam em momentos de crise. Ela pode estar mais vulnerável do que você imagina. Ana colocou a mão sobre a de Rafael, tentando transmitir sua confiança. Rafael suspirou, seu olhar se perdendo em pensamentos. Você realmente acha que ela mudaria? Não tenho certeza, mas eu gostaria de acreditar que o amor pode curar qualquer ferida. Você deve pensar nisso. Ana sorriu, desejando que a esperança pudesse acalmar o coração de Rafael. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa. Ana continuava a trabalhar na Doce Encanto, mas a ideia de Beatriz em dificuldades não saía de sua mente. Ela se via lembrando das lições que sua mãe lhe ensinou sobre compaixão e perdão, e como essas lições moldaram quem ela era. Ao mesmo tempo, Rafael parecia distante, absorto em seus próprios pensamentos. Certa tarde, enquanto Ana organizava a nova remessa de pães na vitrine, a campainha da porta soou e ela se virou para ver quem havia chegado. Para sua surpresa, Beatriz entrou na confeitaria, com um semblante pálido e os olhos carregados de uma expressão que Ana nunca havia visto antes. O ar ficou tenso e o movimento da loja parou por um instante, como se o tempo tivesse congelado. Boa tarde, Ana. A voz de Beatriz era baixa e hesitante, um tom que parecia deslocado em relação à sua personalidade forte e imponente. Posso falar com você? Ana hesitou, o coração batendo descompassado. Claro, Beatriz. O que a traz aqui? Eu preciso de ajuda. A situação da família não tá boa. Eu perdi muito dinheiro. E bem, as coisas estão complicadas. A frieza habitual de Beatriz havia desaparecido, dando lugar a uma vulnerabilidade que Ana nunca imaginou ver. Ana observou a mulher à sua frente, um misto de emoções a invadindo. Sinto muito, Beatriz. Eu soube que as coisas estavam difíceis, mas você não me deu a entender que queria ajuda. Eu sei, e eu lamento, por todas as coisas que disse. Eu estava errada em tudo. Por favor, só peço que me escute. A sinceridade na voz de Beatriz era palpável, e Ana viu um vislumbre de dor e arrependimento. Se você quiser, podemos conversar. Ana sentiu um impulso de compaixão, mesmo com todas as feridas que Beatriz havia causado. Mas isso não significa que tudo será como antes. Beatriz assentiu. A expressão de gratidão em seu rosto era inconfundível. Eu entendo. Apenas preciso de um lugar para ficar até que eu consiga me reerguer. Ana respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Ela sabia que isso poderia ser um grande desafio, mas também sabia que, para Rafael, isso poderia ser um passo importante. Vamos conversar com o Rafael, precisamos decidir isso juntos. Beatriz a seguiu até a cozinha, e Ana chamou Rafael. O olhar dele, ao ver Beatriz no ambiente, os deixou apreensivos. O passado pairava entre eles como um espectro, mas Ana tinha esperança de que talvez esse fosse o momento certo para a cura. A chuva caía suavemente sobre a cidade, criando um cenário melancólico que combinava com o estado de espírito de Beatriz. Com o rosto pálido e os olhos cansados,
Ela se aproximou da porta de Rafael e Ana, hesitando. O que a levou até ali foi um misto de desespero e orgulho ferido. Após o escândalo que devastou a reputação da família Martins, ela se viu sozinha, sem amigos e, mais importante, sem os recursos financeiros que sempre teve à disposição. O peso das suas decisões caía sobre seus ombros, e a única alternativa que restava era a casa da nora que tanto desprezara. Ao bater na porta, um turbilhão de emoções a invadiu. Ao mesmo tempo em que desejava se esconder de seus erros, precisava da ajuda de quem sempre considerou inferior. O som da porta se abrindo foi como um sinal de que não havia mais volta. Rafael, surpreso ao ver a mãe, hesitou por um momento. Ele queria gritar, queria fechar a porta e voltar a viver sua vida, sem a sombra do desprezo que sempre a acompanhara. Mas em um impulso, fez um esforço para manter a calma. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" perguntou Rafael, a voz tensa. Eu preciso de ajuda menos." Beatriz gaguejou, suas palavras saindo de forma hesitante. O orgulho a sufocava, mas a necessidade era maior. "Eu perdi tudo, não tenho para onde ir." Ana, que observava a cena com uma mistura de receio e compaixão, decidiu intervir. O olhar de Rafael indicava que ele estava em conflito, e ela não queria que sua relação com a mãe dele se deteriorasse ainda mais. "Rafael, talvez devêssemos ouvir o que ela tem a dizer." Ana falou suavemente, aproximando-se de Beatriz, que estava à porta, ainda com a expressão de quem não sabia se era bem-vinda. "Todos cometemos erros, e se ela está aqui, deve ser porque realmente precisa de nós." Rafael fechou os olhos por um instante. Sentindo o peso das palavras de Ana, ele sempre soube que ela tinha um coração bondoso, mesmo diante de tantas ofensas que recebera de Beatriz. Hesitante, ele finalmente assentiu. "Tudo bem, vamos conversar." Ele se afastou da porta, permitindo que Beatriz entrasse. O ambiente da casa era acolhedor. O cheiro de bolos assando na confeitaria, que se localizava nos fundos, invadiu o ar. E, por um momento, Beatriz se lembrou das reuniões familiares em que se sentia no controle, cercada por pessoas que a admiravam. Agora, a cena era diferente. Ela estava diante de quem sempre considerou inferior, e, para sua surpresa, o lugar tinha um charme que não podia ser negado. "Sinto muito por aparecer assim, mas não tenho opções." Beatriz começou, a voz trêmula. "Eu não esperava que as coisas chegassem a esse ponto." Ana sorriu levemente, tentando iluminar a atmosfera tensa. "Todos enfrentamos dificuldades, Beatriz. O importante agora é encontrar um caminho para seguir em frente." "Não preciso da sua pena, Ana." Beatriz respondeu, sua arrogância transparecendo em cada palavra. "Apenas quero que me deixem ficar até eu conseguir me reerguer." Rafael franziu a testa, inquieto. Ele nunca havia visto sua mãe em uma posição tão vulnerável, e a mistura de emoções o deixava confuso. Ana, por outro lado, manteve a calma. "Então, por quanto tempo você precisaria ficar?" Ana perguntou, tentando trazer um pouco de clareza à situação. "Não sei. 1 mês, talvez?" Beatriz respondeu, cruzando os braços defensivamente. "Apenas até eu encontrar um emprego e conseguir me estabilizar." Rafael olhou para Ana, que respirou fundo. Ele sabia que isso não seria fácil, mas ao mesmo tempo, a decisão de acolher Beatriz poderia ser uma chance de reconstruir o que havia sido quebrado. "Está bem, você pode ficar, mas precisamos estabelecer algumas regras." Rafael declarou, sua voz firme e decidida. "Você não está aqui apenas como minha mãe, mas como um membro da nossa casa. Precisamos de respeito mútuo." Beatriz arqueou uma sobrancelha, mas, ao ver o olhar sério de Rafael, decidiu que não era o momento de fazer objeções. Ela apenas acenou com a cabeça, um gesto que parecia mais um ato de submissão do que de entendimento. "Farei o que for preciso", afirmou, sem olhar nos olhos deles. "Apenas não me faça sentir como uma intrusa." Ana sorriu, percebendo que, apesar da resistência, havia uma pequena abertura para o entendimento. "Vamos fazer o nosso melhor para isso não acontecer. A casa é pequena, mas cheia de amor. Espero que você consiga sentir isso." O clima continuou tenso, mas Ana se esforçou para fazer Beatriz se sentir bem-vinda. Nos dias que se seguiram,
Ana preparou um pequeno quarto para Beatriz, decorando com flores e algumas fotos que lembravam bons momentos. A confeitaria estava em alta, e Ana passava horas ali, criando novos bolos e doces. Beatriz observava de longe e, apesar de seu orgulho, não podia deixar de sentir uma pontada de admiração. Entretanto, a convivência não era fácil. Beatriz, embora estivesse em uma posição vulnerável, mantinha sua postura arrogante, criticando a decoração e os hábitos de Ana. Você realmente acha que isso é aceitável? Beatriz disparou em um tom cortante, enquanto olhava para a cozinha, onde as panelas de aço inox estavam organizadas de maneira simples, mas funcional. É a minha casa, Beatriz. Faço o meu melhor com o que tenho. Ana respondeu, tentando manter a calma. O que é isso? Beatriz continuou, desdenhando de um dos cupcakes que Ana havia preparado. Isso não se compara a nada do que eu costumava ter. Ana sentiu-se ferida por aquelas palavras, mas não deixou que isso transparecesse. Em vez disso, respirou fundo e respondeu: pode não ser o que você está acostumada, mas aqui temos algo que o dinheiro não compra: amor e dedicação. Rafael, que tinha acabado de chegar em casa, percebeu a tensão no ar. Ele se aproximou e, ao ver a expressão de Ana, decidiu intervir. Mãe, precisamos conversar. Ele disse, sua voz firme, você não pode continuar agindo assim. Ana está fazendo o possível para te acolher. O mínimo que você pode fazer é respeitá-la. Beatriz olhou para o filho, surpresa com a defesa que ele estava fazendo de Ana. A arrogância que sempre carregou parecia se esvair diante do amor que Rafael sentia por sua esposa. Mas ao invés de ceder, ela apenas cruzou os braços e desafiou Rafael com o olhar. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Fiz o que fiz para proteger nossa família. Agora, estou aqui, e é isso que importa. Beatriz disse, a hostilidade evidente em sua voz. Rafael sentiu a frustração crescer dentro dele, mas não queria criar uma briga. Ele apenas queria que a mãe entendesse que as coisas haviam mudado e que ela também precisava mudar. O que importa, mãe, é que você está aqui agora. E, se quisermos que isso funcione, precisamos deixar o passado para trás. Ele falou com seriedade, olhando nos olhos da mãe. Beatriz desviou o olhar, sentindo a pressão das palavras do filho. Em sua mente, uma batalha interna se desenrolava. Ela queria reter o controle, mas a realidade era que, de alguma forma, ela precisava da ajuda de Ana e Rafael. Eu não sei o que mais posso fazer. Beatriz finalmente disse, sua voz baixa, eu só não quero me sentir inferior. Ana, ouvindo a fragilidade na voz de Beatriz, decidiu que era hora de um novo começo. Ninguém está aqui para te fazer se sentir inferior, Beatriz. Estamos todos tentando nos entender. Vamos trabalhar nisso juntas. Ouvindo isso, um silêncio se instalou, e a tensão da sala começou a dissipar lentamente. Beatriz respirou fundo, sua postura defensiva um pouco menos rígida. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de que a convivência pudesse ser menos dolorosa do que imaginara. Enquanto isso, Ana sentia que a situação estava longe de ser resolvida, mas havia uma pequena esperança de que o amor e a compaixão pudessem vencer o orgulho e o preconceito. A casa, embora pequena, ainda guardava espaço para novos começos. A tensão no ar era palpável, o sol já havia se posto, e a casa de Ana e Rafael, que antes era um lar acolhedor, agora estava imersa em um clima de desentendimento e frustração. Beatriz, a mãe de Rafael, havia ultrapassado todos os limites com suas constantes desdenhos. A cada palavra dela, Ana sentiu uma facada no coração, uma dor que parecia não ter fim. Rafael, por outro lado, estava em um conflito interno, dividido entre o amor por sua esposa e a lealdade à mãe, que por tantos anos o criou e moldou. Na sala, Rafael se virou para Beatriz, seus olhos ardendo com uma fúria contida. Mãe, nós precisamos conversar. Não posso mais ficar em silêncio enquanto você trata a Ana desse jeito. Beatriz, sentada de maneira arrogante no sofá, olhou para o filho com desdém. O que você quer que eu diga, Rafael? Que eu aceito essa mulher que não tem nada a oferecer a você? Ela não é digna do nosso nome, da nossa família. Ela é digna. Ela é a mulher que eu escolhi, que eu amo. Rafael exclamou, sua voz se elevando. Você não pode continuar a menosprezá-la desse jeito. Você não sabe o quanto suas palavras a machucam. Ana,
que estava parada na porta da cozinha, com um pano na mão, sentiu o coração acelerar. As palavras de Rafael a encheram de esperança, mas a ferida causada por Beatriz ainda era profunda. Rafael, não vale a pena discutir, ela murmurou, tentando acalmá-lo. Eu posso lidar com isso? Não, Ana. Rafael se virou para ela, seus olhos cheios de determinação. Você não precisa lidar com isso. Ninguém deveria passar por esse tipo de humilhação. Beatriz, diante da cena, cruzou os braços com um sorriso irônico. E o que você vai fazer? Expulsá-la da sua vida? Afinal, eu sou sua mãe. Tô tentando proteger você de um erro? Um erro? Mãe, você não entende que o amor é mais forte do que qualquer preconceito que você tenha? Rafael disse, sua voz agora mais controlada, mas ainda carregada de emoção. Ana é uma mulher incrível e ela construiu algo maravilhoso com a confeitaria. O que você tem feito é desmerecer todo o esforço dela. Beatriz se levantou, sua postura desafiadora. E o que você quer que eu faça? Que eu a trate como uma filha? Nunca. Meu amor por você não me permite aceitar essa situação. Você não vê que está se rebaixando? Ana não aguentou mais. Chega, Beatriz, disse, com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si mesma. Eu não tô aqui para ser sua filha ou sua amiga. Eu sou a esposa do seu filho, e isso deve ser suficiente para você me respeitar. Respeitar? Você acha que eu vou respeitar alguém que não tem nada para oferecer? Você não é digna do amor do Rafael. Beatriz disparou, a raiva transparecendo em sua voz. Eu não preciso da sua aprovação, Ana respondeu, a voz tremendo, mas decidida. Eu trabalhei duro para construir meu sonho, e você não tem o direito de menosprezá-lo. Esta é a sua última chance de se afastar, antes que seja tarde demais, Beatriz disse, sua expressão fria. Rafael, pense no que você está fazendo. Você está se afastando da sua família por causa de uma mulher que não vale o seu tempo. Rafael olhou para Ana, que agora estava com lágrimas nos olhos, mas sua expressão era de firmeza. Ele percebeu que a luta não era apenas por Ana, mas também por uma nova definição de família, uma que não se baseava em preconceitos ou status social. Mãe, ele disse, respirando fundo, eu não posso mais aceitar isso. Se você não consegue respeitar a mulher que eu amo, então não há como manter essa relação. Aquelas palavras tiveram um peso imenso. Beatriz ficou em silêncio, seus olhos se estreitando em incredulidade. Rafael estava colocando um ponto final em sua antiga forma de pensar, e isso a deixava enfurecida e desorientada. Ana, por sua vez, sentiu que Rafael estava ao seu lado, e a força dele a encorajava. Rafael, eu não quero que você se estranhe com sua mãe, ela sussurrou. Eu só quero paz. Eu sei, amor, ele respondeu, olhando nos olhos dela. Mas não posso permitir que ela continue a te ferir. E assim, em um momento de frustração, Ana decidiu que havia chegado ao seu limite. Beatriz, ela disse, a voz firme e decidida, eu não posso mais suportar sua presença aqui se isso significa viver com hostilidade. Eu vou pedir que você saia de casa. O olhar de Beatriz se transformou em fúria. Você não pode me expulsar. Eu sou a mãe do Rafael. Sim, você é, Ana respondeu, sem hesitar. Mas isso não lhe dá o direito de desrespeitar a mim e ao nosso lar. Eu não sou sua inimiga, mas não posso permitir que você destrua o que construímos juntos. Rafael se colocou ao lado de Ana, segurando sua mão, mostrando apoio. Ela tem razão, mãe. Se você não consegue mudar sua atitude, então é melhor que você se afaste por um tempo. Beatriz, impotente e furiosa, se virou e saiu da sala, batendo a porta com força. O eco do barulho fez o coração de Ana disparar, mas ela sabia que havia tomado a decisão certa. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas ao mesmo tempo trazia uma sensação de alívio. Após alguns minutos, Ana e Rafael se sentaram no sofá, as emoções à flor da pele. Você fez o que tinha que fazer, Rafael disse, passando a mão pela cabeça, enquanto tentava processar a situação. Eu não sei como minha mãe vai reagir a isso. Não podemos mais viver sob o peso dela, Ana respondeu, enxugando uma lágrima que escorreu por seu rosto. Eu só quero que possamos ser felizes. É tudo o que eu sempre quis. Eu também, Ana, Rafael disse, olhando nos olhos dela, e faremos isso juntos. Se ela não pode aceitar nosso amor, então talvez seja a hora de darmos um passo atrás
e deixá-la refletir. Ana assentiu, mas no fundo, uma pontada de tristeza a atingiu. O que aconteceria com Beatriz? Ela havia sido uma figura tão importante na vida de Rafael, mas agora parecia que tudo desmoronava. Ela se perguntava se um dia poderiam encontrar um caminho para a reconciliação, mas no momento, a dor e a frustração eram muito intensas. Enquanto isso, Beatriz se viu sozinha em um abrigo, um lugar que nunca imaginou que precisaria recorrer. A solidão a envolvia como um manto pesado, e a realidade de suas escolhas a atingia com toda a força. Ela olhou ao redor, percebendo que não tinha mais o controle que sempre pensou ter. A imagem de Rafael e Ana juntos, felizes, a atormentava. A dor que havia causado a eles era palpável. E agora, sozinha, ela começou a refletir sobre as consequências de suas ações. Ao que eu cheguei, ela murmurou para si mesma, com a voz embargada. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. E pela primeira vez, ela se permitiu sentir a dor que havia infligido ao filho e à nora. Uma dor que agora a consumia. O que seria do futuro? Poderia algum dia redimir-se? Em meio aos seus pensamentos, Beatriz percebeu que o amor que sempre pensou ser inabalável estava cada vez mais distante, e em seu coração, a esperança de reconciliação começava a surgir lentamente. Mesmo que ela não soubesse como dar o primeiro passo, o dia estava ensolarado, e a luz dourada do sol entrava pela janela da confeitaria Doce Encanto, iluminando os bolos e doces que Ana havia preparado com tanto carinho. O cheiro doce de açúcar e baunilha pairava no ar, criando uma atmosfera aconchegante e acolhedora. Ana, já acostumada à rotina da confeitaria, estava organizando os produtos nas prateleiras quando ouviu a campainha da porta. Ao olhar, encontrou Beatriz, sua sogra, parada na entrada, com um semblante que misturava nervosismo e determinação. Ana menos começou Beatriz, hesitante. Ao entrar, sua voz tremia um pouco. "Posso falar com você?" Ana sentiu um frio na barriga. O que aquela mulher, que tantas vezes a menosprezou, estaria fazendo ali? Mas, ao mesmo tempo, notou algo diferente nos olhos de Beatriz. Um brilho de vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Com um suspiro profundo, Ana acenou com a cabeça. "Claro, Beatriz, vamos para o fundo, onde podemos conversar, em particular." Elas se dirigiram a uma mesa afastada, e Ana, apesar de todas as mágoas, decidiu ouvir. Beatriz sentou-se, olhando para as mãos, como se estivesse avaliando suas palavras. Eu não sei por onde começar", disse Beatriz, finalmente levantando o olhar. "Eu sei que cometi muitos erros. Fui cruel e arrogante, e não tratei você como merecia." Ana permaneceu em silêncio, observando a mulher à sua frente. O tempo havia mudado Beatriz. A arrogância que costumava exalar havia se transformado em um ar de fragilidade. "Eu não estou aqui porque preciso de você", continuou Beatriz, a voz mais firme agora. "Estou aqui porque desejo me redimir. Quero trabalhar aqui, mesmo que seja para lavar louças. Não me importo, apenas quero uma chance." Ana engoliu em seco. A proposta de Beatriz era inesperada. Analisando a situação, percebeu que aquele poderia ser um passo importante para ambas. Beatriz precisava aprender a humildade. E, por outro lado, Ana poderia, talvez, encontrar no perdão uma forma de libertar a si mesma. "Beatriz." Ana começou, hesitante, mas Beatriz a interrompeu. "Eu sei que você pode estar pensando que estou apenas tentando me infiltrar na sua vida novamente. Mas não é isso. Eu realmente quero mudar. Por favor, me dê uma chance." A sinceridade nos olhos de Beatriz tocou Ana de uma maneira que ela não esperava. "Tá bem. Você pode começar amanhã", respondeu Ana, decidida, "mas saiba que não será fácil. Você precisa respeitar a equipe e o que fazemos aqui." Beatriz assentiu, um misto de alívio e gratidão cruzando seu rosto. "Obrigada, Ana. Eu não vou desapontá-la." Nos dias que se seguiram, Beatriz se integrou à rotina da confeitaria. Ela começou lavando louças e, aos poucos, foi aprendendo sobre os processos de produção dos doces e bolos. Embora houvesse momentos de tensão,
Ana notava que, a cada dia, Beatriz parecia mais disposta a colaborar e a aprender. O orgulho que antes a dominava agora se transformava em um desejo genuíno de ser parte daquela nova família. Um mês depois, numa manhã particularmente movimentada, uma cliente arrogante entrou na confeitaria, exigindo um atendimento rápido e desprezando os produtos expostos. Ana, que estava atarefada, fez o possível para manter a calma, mas a mulher não parava de criticar. Isso aqui é uma confeitaria ou um lixão? Esses doces estão todos mal feitos, exclamou a cliente, olhando com desdém para um bolo de chocolate que Ana havia feito com tanto carinho. Ana respirou fundo, tentando manter a compostura. No entanto, a insolência da cliente estava se tornando insuportável. Se não está satisfeita, pode procurar outro lugar, respondeu Ana, a voz trêmula de raiva. Nesse momento, Beatriz, que estava organizando a área da cozinha, ouviu a conversa e, sem pensar duas vezes, se aproximou. Olha, você pode não gostar do que vê, mas esses doces são feitos com amor e dedicação. E, se não aprecia, talvez seja você quem precise rever seus conceitos, disse Beatriz, com firmeza. A cliente ficou surpresa com a resposta e, por um breve momento, sua expressão de desdém se transformou em perplexidade. Quem você pensa que é para me dizer isso? Ela retrucou, desafiadora. Eu sou a sogra da Ana e, mais importante, uma mulher que aprendeu que respeito é algo fundamental. Respondeu Beatriz, agora mais confiante. Você não precisa gostar de nós, mas deve reconhecer o trabalho árduo que existe aqui. Ana observou, boquiaberta, enquanto Beatriz defendia não apenas a confeitaria, mas o amor e a força que haviam construído juntas. A cliente, percebendo que havia perdido a batalha, saiu murmurando algo incompreensível, mas já sem a arrogância que havia entrado. Ana se virou para Beatriz, os olhos cheios de gratidão e surpresa. Você realmente fez isso? Perguntou, ainda em estado de choque. Eu só disse a verdade. Aprendi que não devemos deixar que outros desmereçam o que amamos, respondeu Beatriz, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Ana se aproximou e, sem pensar, a abraçou. Era um gesto espontâneo, mas carregado de significado. Beatriz retribuiu, e naquele momento, algo dentro delas mudou. O perdão estava finalmente sendo selado. E a relação que antes era marcada pela hostilidade, agora começava a se transformar em algo mais profundo. Obrigada por estar aqui. Ana sussurrou, a voz embargada. Nunca pensei que veria você defendendo a confeitaria. Eu também não... Mas você me ensinou a importância do amor e da família. E isso vale mais do que qualquer orgulho, Beatriz respondeu, com sinceridade. Elas se afastaram e Ana percebeu que a jornada ainda não terminara, mas agora havia uma nova esperança. A confeitaria não era apenas um lugar de trabalho, era um espaço de reconstrução, de laços sendo formados e de um amor que, mesmo em meio às dificuldades, se mostrava resiliente. A partir daquele dia, a relação entre Ana e Beatriz se fortaleceu e a confeitaria floresceu não apenas como um negócio, mas como um lar onde o perdão e a aceitação se tornaram os principais ingredientes. E assim, a história de Ana e Rafael, junto com a jornada de Beatriz, mostrava que, mesmo com cicatrizes, o amor poderia curar e reescrever destinos.